Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Reuma ABC. Hoje vamos falar sobre um tema bastante comum, mas ainda pouco compreendido: a gota. Para esclarecer mitos, causas, sintomas e tratamentos, tenho comigo o Dr. Bravo Pimentão, médico reumatologista, a quem agradeço desde já por estar aqui connosco. Começo por lhe perguntar, de um modo geral, o que é afinal a gota? Muito bem, então bom dia, uma vez mais um meu muito obrigado à Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas e vamos tentar realmente falar um pouco sobre gota. De onde é que surge o termo gota, digamos assim? Gota já vem desde o tempo de Hipócrates, foi Hipócrates, o médico grego, que descreveu pela primeira vez a gota, talvez até como primeira doença reumática descrita, e a gota significa como se, na altura, claro, hoje temos uma interpretação diferente, como se fosse uma gota de um veneno que caísse em cima de uma articulação e desencadeasse uma dor lancinante, uma dor muito intensa nessa própria articulação, com os sinais inflamatórios que acompanham a situação. Daí o nome de gota. Claro que nós mais tarde adaptámos esta situação, o nome de gota, a outras patologias que se representavam também, que se manifestavam também sob a forma de gota, a tal gota de veneno que cai na articulação, nomeadamente, por exemplo, as artropatias microcristalinas causadas por outro tipo de cristais que não cristais de ácido úrico, porque a nossa sessão de hoje iremos falar essencialmente só sobre gota úrica. Há várias doenças gota causada por outras manifestações, outra deposição de cristais, nomeadamente artropatias microcristalinas, por hidroxiapatite, por pirofosfato de cálcio, por cristais de colesterol, ou seja, cristais que se acumulam nas articulações e dão os sintomas idênticos à gota úrica, a tal gota, como se fosse uma gota de veneno que caísse na articulação com intensos e dor lancinante e intensos sinais inflamatórios. Portanto, quando falamos de gota, há mesmo essa imagem que é muito comum, que é aquela dor súbita, intensa no dedo do pé. E é mesmo assim na maioria dos casos? Sim, podemos dizer que na primeira consulta, quando nós temos um doente que nos manifesta uma, 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 uma- um fenómeno inflamatório articular, com calor, rubor, dor, muitas das vezes não consegue, e que surge durante a noite e que não consegue ter, por exemplo, até a roupa da cama sobre o pé, e eu falo no pé porque podemos já falar nisso mais tarde também, o pé, em cerca de 50% dos doentes, é a primeira metatarsofalangica do dedo grande do pé que é envolvida com sinais inflamatórios intensos e, sobretudo, surge a maioria das vezes durante a noite e o doente não consegue sequer ter o lençol em cima do pé. De maneira que é esse sintoma intenso durante a noite e depois tem outra forma de se manifestar que os doentes por vezes contam, isto acontece e eu mesmo não fazendo nada ou não tomando nada, 3 ou 4 dias depois, essa inflamação, esse sinal inflamatório intenso desaparece. Ora, isto não acontece noutro tipo de patologia reumatológica, quer a intensidade da dor que não é tão intensa, quer não desaparece ao fim de 3, 4 dias sem qualquer medicação. Enquanto que estas crises, por vezes, são, nós chamamos, autolimitadas no tempo e, portanto, desaparecem ao fim de algum tempo. E isso faz-nos suspeitar de a gota. Apesar de a gota não incide só, essencialmente, no dedo grande do pé, que nós chamamos podagra, mas pode envolver outras articulações, quer do membro inferior, quer do membro superior, como o joelho, como a anca, como até, inclusive, na coluna, por exemplo, dor intensa na coluna pode ser manifestada sob a forma de a gota manifestar nessas localizações, que não é muito comum, não é tão comum, mas acontece, como já disse, 50% dos doentes manifestam no dedo grande do pé. Para além desses sintomas da dor intensa em zonas localizadas, que outros sintomas é que podem surgir? A acompanhar a crise, habitualmente não surgem outros sintomas. A acompanhar a crise em si. Claro que a gota pode estar ligada a outro tipo de patologia, que já vamos falar sobre isso, mas manifestação clínica é a tal dor lancinante com sinais inflamatórios, calor, rubor, dor. Em algumas situações raras pode aparecer um pouco de febre baixa, alguma febrícula, mas é relativamente rara. Portanto, são os sintomas de gota são só estes, não existem outros. Agora, claro, se nós falarmos de doentes com patologias
associadas ou comorbilidades associadas, pronto, isso é outra situação que nós vamos falar um pouco mais à frente. E quais é que são os principais fatores de risco nesta patologia? Bom, os fatores de risco, nós podemos dividir as gotas em chamada gota primária ou gota secundária. A gota primária é aquela que nós podemos herdar, digamos assim, dos nossos familiares e vamos à procura e há o avô, há um pai, há um tio, etc., com fenómenos idênticos e que nós herdamos, digamos assim, essa situação. Portanto, é a chamada gota com fator de risco que será a genética em si. E depois há a gota secundária que tem a ver com determinadas comorbilidades associadas, nomeadamente, por exemplo, a obesidade, a ingestão de determinados alimentos ricos em determinadas substâncias que nós chamamos purinas, como, por exemplo, os mariscos, até alguns vegetais como os espinafres, com alguns cogumelos e carnes de animais jovens, carnes vermelhas, e, portanto, este tipo de excesso alimentar, que até Hipócrates e mais tardiamente chamavam a doença dos reis, porque os reis tinham essa possibilidade de ter uma vida boémia e uma vida alimentar em excesso, quer do álcool, por exemplo, também aumenta o ácido úrico, quer os alimentos que já referi, então chamavam-lhe a doença dos reis. Esses são fatores de risco. Por outro lado, se o doente tiver uma insuficiência renal que não tenha nenhuma relação com o aumento do ácido úrico, da insuficiência renal por qualquer outra razão, claro que o ácido úrico excreta-se menos pelo rim, vai aumentar no sangue e acaba por se acumular nas articulações e o doente pode ter crise de gota. Portanto, a obesidade, a desidratação, ou seja, o doente bebe pouca água, doenças associadas como a diabetes, a dislipidemia, com colesterol e os triglicéridos elevados, e a insuficiência renal que já falei, poderão ser fatores desencadeantes, fatores de risco para o aumento do ácido úrico no sangue. Logo, esse ácido úrico no sangue depois irá acumular-se nas articulações, depositar-se nas articulações, funciona como um corpo estranho articular e pode desencadear uma crise. E é verdade que gota é mais frequente em homens do que em mulheres? É verdade porque os homens a partir dos 40, entre 40 e 60 anos, têm a maior frequência, cerca de 7 homens para uma mulher, porque há quem diga que as alterações hormonais na mulher protegem-na do ácido úrico, diminuem o ácido úrico, de maneira que as mulheres terão quase uma igualdade de ser acometidas pela gota em idade superior aos 60 anos ou a idade pós-menopáusica. E, portanto, aí o número será quase idêntico, mas nesta faixa etária, a partir dos 40 anos, na realidade, o homem é mais envolvido, é mais atingido pela gota. Há muita informação errada sobre a gota. Quais é que são os mitos mais comuns que gostaria de esclarecer? Ah, o que eu gostaria de esclarecer é que, na realidade, a gota úrica, falamos na tal gota úrica, não tem cura. Não tem cura. Então, não tem cura, significa que o doente, até viver, vai padecer desta doença, claro. Uhum. Mas não tem cura, mas tem tratamento. E então o tratamento é realmente fundamental ir acompanhando estes doentes com o tratamento adequado, não só tratar as crises, com certeza, mas tratar os níveis de ácido úrico no sangue. Porque o ácido úrico no sangue, ele está cá porque faz falta, porque ele funciona em níveis normais, funciona como um antioxidante e, na realidade, também protege o sistema imunitário, chamado sinalização celular, no sentido de vai contra os radicais livres e protege o sistema imunitário, mas isto entre valores a níveis abaixo ou dentro dos valores normais, mas se for excessivo, ele vai depois acumular-se nas articulações e dá realmente as crises. O que isto quer dizer é que estes doentes têm que ser acompanhados periodicamente e nós também temos que os ensinar a automedicar-se perante a crise. Nós temos, para o doente não estar a toda a hora ou a ligar ao médico ou a ir ao médico sem necessidade,
Nós dizemos a um doente, se tiver uma crise, para fazer assim, 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 a medicação a tomar, e o doente, ele automedica-se, com indicação médica, claro, com a prescrição médica. Mas tem que pensar que a medicação é para a vida inteira, para toda a vida. E daí, uh, o que é que acontece em grande parte, não digo a maioria porque não sei, mas em grande parte dos doentes? Param a medicação. Param a medicação quando se sentem bem. Nos períodos intercríticos, portanto, fora da crise, o doente diz: Mas estou a fazer uma medicação para quê? Se na realidade eu não tenho nada agora. Para a Uhum. medicação. Claro, passado pouco tempo, o doente volta a ter uma crise. Ok. Quando uma pessoa está numa crise aguda, quais é que são as melhores opções de tratamento, as mais eficazes? Olha, as melhores opções de tratamento e aquelas que eu sigo e que estão um pouco preconizadas também numa task force europeia onde eu pertenço sobre as artropatias microcristalinas da EULAR, da European League Against Rheumatism, é iniciar, logo que nós detectamos a crise, iniciar a colchicina. Antigamente, o que se fazia era, dava-se colchicina, ia-se dando um comprimido quase de hora a hora até o doente. Eu nunca fiz isto, pronto, mas mesmo antes de eu ter iniciado a minha formação dentro da reumatologia, tomava-se um comprimido de hora a hora até o doente ter diarreia. Depois parava, porque a colchicina, dada em excesso, provoca diarreia. Ora, isso não se faz já. Ninguém faz isso. Não há médico nenhum que faça isso. Portanto, é suficiente, como eu faço, fazer, e tenho muita experiência em relação a isso, fazer um comprimido de colchicina por dia só, acompanhado de um anti-inflamatório não esteroide. E se na realidade a crise for muito intensa, ou envolver, por exemplo, mais do que uma articulação, podemos associar uma dose baixa, e eu digo baixa, dose entre 5 a 10 miligramas por dia de um corticosteroide, e as pessoas realmente têm medo dos corticosteroides, e eu entendo, é cortisona, cortisona, ok, mas todos nós, médicos, sabemos que uma dose baixa de corticosteroide é menos agressivo para um doente do que qualquer anti-inflamatório, qualquer comprimido anti-inflamatório não esteroide. Então, mas estamos a falar em doses baixas, 5, 10 miligramas por dia, para tentar debelar a crise. Por vezes, raramente, mas acontece isso, acontece em alguns doentes meus que eu tenho tratado, que não é suficiente, digamos assim, porque as crises são muito intensas. E então, por vezes, temos que fazer uma injeção intraarticular, que nós chamamos de uma infiltração intraarticular, também com um derivado, um corticosteroide, para debelar a crise mais rapidamente. E é realmente extraordinariamente eficaz, quando na realidade aquela terapêutica que eu falei anteriormente, que é 1 miligrama de colchicina por dia, mais um anti-inflamatório ou um corticoide em dose baixinha não for suficiente, então fazemos uma terapêutica local. Fora das crises, já percebemos que para controlar é a medicação diariamente, mesmo não sentindo os sintomas, mas fora da medicação, que outras formas existem para controlar a gota no dia a dia? Para controlar a gota no dia a dia, falando na gota primária, é evitar essencialmente fazer a medicação, claro, com certeza já falámos nisso, mas evitar os excessos alimentares daqueles alimentos ricos em purinas que façam aumentar os níveis do ácido úrico no sangue. Eu falei os mariscos, as carnes jovens, as carnes vermelhas, eh, as bebidas muito açucaradas, por exemplo, que aumentam o nível de purinas e essas purinas vão se transformar depois em ácido úrico e o ácido úrico aumenta no sangue. Portanto, dizer ao doente para ter cuidado na sua alimentação. Eu pessoalmente, os meus doentes, se não tiverem comorbilidades, outras doenças associadas, diabetes, hipertensão, doença cardiovascular, obesidade, se não tiverem essas doenças associadas, for uma gota primária num indivíduo jovem sem doença associada, eu não faço dieta nenhuma ao meu doente. Por vezes o doente aparece-me com uma lista de alimentos que não pode tomar ou que não pode ingerir, que lhe foi dada por alguém, e eu digo, não, ponha isso de lado e vai seguir o meu conselho. E qual é o meu conselho? É nunca abusar. Então, mas eu posso comer feijoada? Posso, mas como um prato, não como dois. Mas posso beber uma cerveja?
Bebe, mas bebe uma ou duas cervejas no verão quando está calor, mas não bebe mais do que isso. Mas posso comer marisco? Pode, mas não pode exagerar. Ou seja, todos os alimentos, não havendo comorbilidades, o doente tem diabetes, tem que fazer uma dieta para a diabetes. Tem hipertensão, temos que fazer uma dieta para a hipertensão, etc. Não tendo essas patologias associadas, o doente não tem que fazer dieta nenhuma, a não ser consumir os alimentos em quantidades moderadas, porque isto cria alguns problemas, porque muitos destes doentes gostam de comer. E então, o que é que acontece? Gostam de comer, vão ao restaurante, têm que ver o menu, não sabem o que é que vão de comer, porque não há no restaurante aqui os médicos que lhes disseram para ele comer. Chega à casa, a esposa que faz, ou que confecciona os alimentos, não sabe o que é que há de fazer. Então, passado pouco tempo, estes doentes estão no psiquiatra, porque na realidade cria-se na cabeça deles algo afinal estou mais doente do que aquilo que eu penso. Não, eu deixo comer os meus doentes de tudo, tudo, mas só com moderação. Quer as bebidas alcoólicas, quer outro tipo de alimentos. Com moderação, sem nenhuma dieta em particular, não havendo comorbidades associadas, com certeza. Hum. E é possível prevenir novas crises? A prevenção das novas crises é feita com o não exagero alimentar que já vos falei, portanto, reduzir a ingestão de determinados alimentos, reduzir, não é parar, é reduzir, e tomar a medicação sempre. Tomar sempre a medicação. Portanto, deve sempre cumprir a medicação que o médico lhe diz para fazer, nunca parar a medicação, tem dúvidas, fala com o médico, nunca parar a medicação. E temos que ter muito cuidado, porque às vezes os doentes fazem as análises, vão fazer análise temporariamente, e o ácido úrico nas crises, ou, ou mesmo durante a crise, pode estar baixo ou normal. E não podemos dizer, não, este doente não tem gota porque o nível do ácido úrico está baixo. Acontece com muita frequência os níveis de ácido úrico estarem normais ou baixos durante uma crise. Logo, o doente deve tomar. E vamos adaptando a medicação. Nós vamos ter que puxar o ácido úrico para os níveis que consideramos normais. Quais são os níveis que consideramos normais? Entre 5,5 e 6, 5, 6, 5, 5,5, 6. Claro que se o doente tiver, por exemplo, uma insuficiência renal, o que é que acontece? Se o nível de ácido úrico estiver muito alto, o que acontece é que ele vai passar pelo rim e vai se depositar sob a forma de cálculo do próprio rim e pode contribuir para uma insuficiência renal. Então, por exemplo, doentes, que já me tem surgido esta questão, que alguns doentes me falam, então, mas eu não tenho crise nenhuma, nunca tive nenhuma crise e tenho ácido úrico acima do valor normal. Tenho que fazer tratamento? E eu digo sim, tenho que fazer tratamento, apesar de não ter crise. Porquê? Para proteger o rim, para proteger o coração, porque na realidade o ácido úrico em excesso, mesmo sem crise, pode contribuir para a doença cardiovascular. Doutor Bravo Pimentão, para terminarmos, gostaria de deixar alguma mensagem às pessoas que vivem com gota? A mensagem que eu deixo aos meus doentes todos, isto agora vai parecer muito mal, mas não faz mal, depois a Karina porá ou não, se quiser, que é, quando eles me perguntam, mas tem que tomar até quando? E eu disse, olha, faça o seguinte, peça a alguém da família, quando o senhor morrer ou a senhora morrer, que ponha no caixão uma embalagem do medicamento para tratamento da gota, e vai tomar até um mês depois de morrer. Ou seja, isto, isto faz com que, na realidade, o doente se aperceba que vai ter que tomar a medicação a vida inteira e vai tomar ainda depois de ter morrido. É posto dentro do caixão uma embalagem para ele tomar durante mais um mês. Estou a brincar agora, mas já perceberam? Mas até Sim. aqui que eu digo aos meus doentes, claro, sob a forma de brincadeira e começamos a rir sobre isto, mas para lhes mostrar que na realidade não pode parar. E há vários medicamentos hoje já em dia, hoje em dia para diminuir a produção de ácido úrico, temos muita pena, porque não existem ainda os chamados uricosúricos, não existem, o que temos pena, porque o que é um uricosúrico? O uricosúrico, porque é um medicamento que na realidade vai eliminar o ácido úrico pelo rim, pela urina, e na realidade o ácido úrico acaba por diminuir no sangue porque é eliminado pelo rim. Mas não existe em Portugal nenhum medicamento uricosúrico, infelizmente, e só existem medicamentos para controle, diminuir os níveis do ácido úrico no sangue. Neste momento existem já também novos medicamentos para isso.
Claro, eu compreendo é que ninguém gosta de repente ter um diagnóstico e ter que saber que vai tomar medicamentos para o resto da vida. Sem Acho que dúvida. é complicado, mas também se for em prol do bem-estar, tem que se fazer esse esforço. Claro, porque na realidade tem que fazer isso, porque nós temos várias doenças, mesmo doenças reumáticas, por exemplo. Nós sabemos que cerca de 3% cerca disso, de 3% das artrites reumatoides, por exemplo, curam. Mas não temos nenhum marcador que nos diga que aquela doença está curada. Então, como é que nós sabemos que curou? Se nós não temos coragem como médicos de parar a medicação ao doente, porque pode voltar tudo para trás, todo o trabalho que nós tivemos durante anos e pusemos o doente sem nenhum sintoma. Eu tenho doentes, todos os reumatologistas têm doentes com perdão, com artrite reumatoide tratados sem nenhum sintoma, como se estivessem curados. Mas têm que fazer medicação. E a medicação, se calhar, para a vida toda. Quais é que não têm que fazer medicação? São os tais 3% que podem curar. Então, mas como é que nós sabemos que eles curaram? Não sabemos. Às vezes sabemos como. O doente parou a medicação há 6 meses, ou há 8 meses, ou há 9 meses, porque se encontra bem. E parou por sua iniciativa. E E ou por fez bem, acaso correu bem. ou fez mal. Porque por vezes acontece que ele não volta a ter mais sintoma nenhum e nós dizemos, ótimo, então você faz parte daquele grupo de doentes que curaram, o que é muito raro, 90 e tal por cento não cura, e esse doente tem que fazer a medicação a vida inteira. Nós temos que explicar isto ao doente. Temos que explicar isto ao doente. Claro que não há necessidade destes doentes com gota úrica, por exemplo, andarem a toda a hora no reumatologista. O seu médico de família poderá acompanhar estes doentes. Claro que é importante a nossa atitude, a nossa observação, no sentido de fazermos o diagnóstico. O diagnóstico, como é que é feito? Está bem que não é só por ter o ácido úrico elevado, mas nós podemos, como eu faço, por exemplo, tenho um microscópio no meu consultório, tiro um pouco de líquido sinovial da articulação que está afetada, vejo no microscópio e encontro os cristais de ácido úrico. Mas, claro, nem todos os médicos dispõem de um microscópio no seu consultório, na sua consulta. Então, há outros meios, como, mesmo com o nível de ácido úrico normal, há outros meios, a ecografia, por exemplo, o raio-x ou a ecografia. A ecografia consegue-se encontrar, por vezes, depósitos na cartilagem de ácido úrico e que nos ajuda também ao diagnóstico com a parte clínica do doente, claro. Muito bem, obrigada mais uma vez, Dr. Bravo Pimentão, por este tempinho aqui connosco. Nada, e aproveito para desejar boas festas à Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas e a todos os doentes com patologia reumatológica, e não só, claro, e desejar a toda a gente umas boas festas e um excelente ano 2026. E muito obrigado pelo convite. Muito obrigada para o doutor também. Tudo de bom. E foi assim, um episódio por mês prescrito por especialistas e pensado para quem vive com doenças reumáticas, do diagnóstico ao tratamento, das dúvidas ao esclarecimento. Este é um espaço de conversa onde a ciência se alia à experiência e a escuta faz a diferença. Reuma ABC, porque compreender é cuidar e conhecer é o primeiro passo para viver melhor com uma doença reumática. Obrigada e até uma próxima.